Boa noite a todos, né? Então, vamos falar aqui sobre os fundamentos da lei de amor e caridade, né, que estão presentes no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Fundamentos da lei de amor e caridade. O primeiro fundamento é amar o próximo como a si mesmo. O que é isso? É reconhecer a divindade presente em cada ser humano e tratar os outros com a mesma consideração e respeito que desejamos para nós mesmos. Existe tanto do outro, né? Todo mundo tem que tratar a gente bem, tem que ser perfeito. Mas e a gente? Como que a gente está sendo com o outro? Como que a gente está tratando o nosso irmão? É muito bom ter alguém que faz tudo por nós, mas a gente faz tudo por eles. Então hoje a sociedade está um pouco individualizada, egoísta. A gente espera muito do outro, mas doa tão pouco de nós. Será que a gente está amando o próximo como a si mesmo? O segundo, praticar a caridade de forma desinteressada. Estender a mão ao necessitado, sem esperar recompensas terrenas, agindo com generosidade e compaixão. A gente está vivendo como se não existisse o pós, né? O pós-vida, o plano espiritual. Então a gente tem que viver ao máximo, porque depois quando, né, o corpo físico se deteriora, acabou. E a gente na doutrina sabe que não é assim. A gente sabe que continua e a verdadeira recompensa está do outro lado. Então, o que a gente mais vê? São pessoas praticando a caridade, mas querendo algo em troca, seja reconhecimento, né, seja uma valorização, principalmente em redes sociais. Ajuda alguém que está em condição de necessidade, tira uma foto, grava um vídeo, fazendo aquela pessoa, né, ficar até constrangida. Complicado isso. E cultivar o perdão e a compaixão. Difícil, né? Utilizar o perdão como instrumento de cura e transformação interior, compreendendo que todos nós estamos sujeitos a erros e que um amor verdadeiro é capaz de superar qualquer mágoa ou ressentimento. Como diz Jesus, né? Quem nunca errou? A gente pode errar com os outros, mas os outros não podem errar com a gente. A gente já tentou se colocar no lugar da outra pessoa para tentar entender qual que foi a intenção dela quando ela errou? Será que a gente faria da mesma forma? Ou a gente faria pior? Então, o que eu mais vejo são pessoas arrependidas porque brigou com alguém, porque foi intolerante e não perdoou. E agora tem vergonha de chegar e conversar. Então vamos dar uma segunda chance, uma terceira chance. A gente não consegue viver sozinho. Então o perdão ele tem que ser cultivado diariamente, inclusive com nós mesmos. Então a gente vai fazer aqui em forma de estudo, né, para ficar mais claro. Então, o amar o próximo como a si mesmo, o primeiro fundamento da lei do amor e da caridade, significa tratar os outros com bondade, compaixão e respeito, assim como gostaríamos de ser tratados. É um convite para olhar além das diferenças e reconhecer a humanidade em cada pessoa. Então está dividido em tópicos, né? Qual que foi o ensino direto de Jesus? Em várias passagens dos evangelhos, Jesus expressamente ensina sobre o amor ao próximo. Por exemplo, Mateus 22:39. Ele diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Hoje em dia está complicado que a gente não consegue nem nos amar, né? A gente se cobra, a gente faz coisas, né, que ao invés de serem boas para a gente se maltrata. Então a gente tem que aprender a nos amar, para também amar o próximo.
Parábolas e ensinamentos. Jesus contou diversas parábolas que ilustram o princípio de amar o próximo como a si mesmo, como a parábola do bom samaritano, lá em Lucas, capítulos 10, versículos 25 a 37, na qual ele destaca a importância de ajudar o próximo em necessidade, independentemente de quem seja. Quantas vezes a gente passa na rua, alguém pede algum auxílio, um dinheiro, uma comida, e a gente só dá se a gente souber para que ele vai usar aquilo. Isso não é a caridade. A nossa parte, né, se a gente tiver condições, é dar o auxílio que a pessoa precisa. Muitas vezes nem só um dinheiro, uma comida, um seu tempo. É ela escutar vocês, ela poder desabafar. Você já pensou que aquela pessoa que está ali sozinha na rua, não tem ninguém para conversar? E é tão ruim a solidão, né? Então é importante, a gente também não deve ser seletivo com quem a gente ajuda, como é falado, independentemente de quem seja. Exemplo pessoal, a vida de Jesus foi um exemplo vivo desse amor. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, acolheu os excluídos e perdoou os pecadores. Sua vida foi um testemunho de amor incondicional e sacrificial. Ele não olhava se era rico, se era pobre, se era feio, se era bonito, se era homem, se era mulher. Então ele ajudava a todos. Inclusão e aceitação. Jesus demonstrou amor ao próximo ao acolher e incluir pessoas de todas as esferas da sociedade, mesmo aquelas que eram marginalizadas pelos outros. Ele mostrou que o amor não conhece fronteiras e está disponível para todos. Qual é a nossa diferença? Nós somos únicos, porém iguais. Somos irmãos, filhos de Deus. Então a gente não deve separar as pessoas por raça, religião, orientação sexual, pensamentos, posição política. Não. Para Jesus todos eram iguais. Todos serviam para ele ajudar. Então por que a gente vai separar as pessoas? E perdão. Jesus ensinou a importância do perdão como parte do amor ao próximo. Ele perdoou aqueles que os traíram e o crucificaram, e ensinou seus seguidores a fazer o mesmo, mostrando que o perdão é uma expressão suprema de amor e compaixão. Forte, né? Expressão suprema de amor e compaixão. Então, mesmo aquelas pessoas que fizeram mal, que o traíram, foram perdoadas. Olha o tamanho do amor de Jesus. E a gente tem que praticar isso diariamente, na nossa casa, no nosso trabalho, com a gente mesmo. Então, o primeiro fundamento é amar ao próximo como a si mesmo. Vamos nos amar e vamos amar ao próximo. Amar no sentido de querer bem, no sentido de comemorar a vitória do outro, deixar para lá os sentimentos baixos de inveja, de competição, é ficar feliz com o sucesso dos outros e participar positivamente. Praticar a caridade de forma desinteressada. Jesus ensinou a praticar a caridade de forma desinteressada através dos seus ensinamentos e exemplos de vida. Ele destacou a importância de ajudar os outros sem esperar recompensas terrenas e de agir com generosidade e compaixão genuínas. Jesus frequentemente exortava seus seguidores a praticar a caridade sem buscar reconhecimento ou recompensa. Em Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4, ele diz para não fazer boas ações publicamente, buscando a aprovação dos outros, mas sim em segredo, sabendo que Deus que vê em segredo recompensará. Você acha que você está fazendo ali, ninguém está vendo, ninguém está te valorizando? Deus está vendo. O seu mentor está vendo. Tem vários espíritos que estão com você, familiares, espíritos que querem bem, que te ajudam na sua caminhada, que estão vendo.
Então muita gente está vendo, você não precisa sair contando para ninguém, mostrando que você é melhor porque ajudou uma pessoa. Guarde para si e você verá que internamente você vai ter uma alegria tão grande. É a mesma coisa que quando a gente descobre, tem filho, que dar um presente é muito melhor do que receber um presente. Exemplo de vida. Jesus demonstrou caridade de forma desinteressada em sua própria vida, ajudando os necessitados, curando os doentes, alimentando os famintos e perdoando os pecadores. Ele ensinou que a verdadeira caridade vem do coração e é expressa por meio de ações concretas. É espontâneo, você está ali feliz em ajudar a pessoa, independentemente de quem seja. Ninguém precisa saber. Você sabendo, você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo. E a recompensa é muito grande. Você começa a ver que o mundo é muito maior do que você pensa. Os problemas que você tem, na hora que você está ajudando a pessoa, ficam quase insignificantes. A gente aprende que tem pessoas que têm problemas muito piores e que conseguem, que continuam vivendo a vida. Parábolas e ensinamentos. Jesus contou várias parábolas que ilustram o princípio da caridade desinteressada, como a parábola do servo misericordioso, São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, que destaca a importância do perdão e da compaixão em nossas interações com os outros. Perdão e compaixão, de novo, perdão. Inclusão e aceitação. Jesus acolheu e incluiu pessoas de todas as esferas da sociedade, demonstrando que a caridade não se limita a certos grupos ou classes sociais. Ele ensinou seus seguidores a amar e ajudar a todos sem distinção. Então a gente tem que incluir e aceitar todo mundo, independentemente de raça, cor, religião, orientação sexual, de dinheiro, se é rico, se é pobre. Todos somos irmãos. Sacrifício pessoal. Jesus ensinou que a caridade muitas vezes envolve sacrifício pessoal. Ele deu o exemplo supremo de caridade ao sacrificar a sua própria vida na cruz para redimir a humanidade, mostrando que o verdadeiro amor está disposto a sacrificar-se pelo bem dos outros. Quer exemplo maior do que esse? De sacrifício, de caridade. E o terceiro fundamento, cultivar o perdão e a compaixão. Jesus ensinou a cultivar o perdão e a compaixão por meio de suas palavras, exemplos de vida e ensinamento direto. Seu ensinamento direto. Jesus instruiu seus seguidores a perdoar aqueles que os ofendem. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, ele diz: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Todos erramos. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Como foi falado no princípio, eu erro. Mas para mim está tudo bem. Agora, se meu irmão erra, eu não aceito, eu não perdoo. Se a minha esposa, meu marido, minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe, todos erramos. E Deus nos perdoa, Deus nos ama. Por que a gente não pode perdoar? Jesus demonstrou o perdão e a compaixão em sua própria vida, perdoando aqueles que o traíram e crucificaram. Em Lucas, capítulo 23, versículo 24, ele diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto estava na cruz demonstrando o exemplo supremo de perdão, que estava sofrendo e ainda preocupado com a humanidade. Jesus contou várias parábolas que enfatizam a importância do perdão e da compaixão, como a parábola do filho pródigo, que retrata o amor e a misericórdia do Pai Celestial para com seu filho que havia se afastado. Acolheu e incluiu pessoas de todas as esferas da sociedade, demonstrando compaixão e empatia por aqueles que eram marginalizados ou excluídos. Ensinou que todos são dignos do amor e da graça de Deus, independentemente de quem seja. Ensinou seus seguidores a orar pelos seus inimigos e a buscar a paz e reconciliação.
Em Mateus capítulo 5, versículo 4, ele diz: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amar os inimigos, orar pelos inimigos, porque esses inimigos, em outras vidas, já podem ter sido seus amigos e no futuro vão ser amigos novamente. A gente está aqui para a gente consertar os erros de outras vidas, do passado e do presente. Então por que a gente vai querer o mal para nosso irmão? Então, como conclusão, os principais pontos: a lei de amor e caridade é o fundamento da vida cristã e espiritual. Devemos praticar o amor ao próximo e a caridade em todas as nossas ações. A prática da lei do amor e caridade nos leva à evolução espiritual e ao bem-estar coletivo. É um ajudando o outro. Como que você pode aplicar a lei do amor e caridade na sua vida diária? Procure oportunidades para ajudar o próximo e praticar a caridade, ensinar ele também a praticar a caridade. Compartilhe o conhecimento dos princípios da lei do amor e caridade com outras pessoas. Que bonito isso, né? Muito forte. E também aqui, para quem não conhece as parábolas, né, eu trouxe, né, a primeira parábola do bom samaritano. Um doutor da lei levantou-se e, para pôr Jesus à prova, perguntou: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancaram e se retiraram, deixando-o em meio morto. Por casualidade, descia pelo mesmo caminho, um sacerdote. Quando viu aquele homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo também, um levita chegou àquele lugar, viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, moveu-se de compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais eu o pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu mesmo. Essa parábola destaca o princípio de amar o próximo como a si mesmo, mostrando que o verdadeiro amor se manifesta por meio de compaixão e da ação concreta em favor dos necessitados, independentemente de quem sejam. Então, o samaritano viu o homem caído e não quis saber quem era, que ele tinha, simplesmente cuidou de suas feridas e o levou para uma hospedaria, pagando para que ele se curasse. Ajudou o irmão. Então essa ação é uma ação de amar o próximo. Como que a gente está amando o próximo? A próxima parábola é o servo misericordioso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma grande quantia. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele
sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e suplicou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tem paciência comigo, e eu te pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia ocorrido. Então o senhor mandou chamá-lo e disse: Servo malvado, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Indignado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Essa parábola ensina sobre a importância do perdão e da misericórdia. Ela destaca que assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar aqueles que nos ofendem, demonstrando compaixão e amor ao próximo. E a terceira parábola é o filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da herança. E o pai dividiu sua propriedade entre eles. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que tinha e partiu para um país distante, onde desperdiçou sua herança com vida dissoluta. Depois que tudo o que tinha foi gasto, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se juntou a um dos cidadãos naquele país, que o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morro de fome? E eu me levantarei, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Assim ele se levantou e foi até seu pai. Mas quando ainda estava longe, seu pai o viu e teve compaixão dele. Correu para ele, lançou-lhe os braços ao redor e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e celebrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximava da casa, ouviu música e dança. Chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O irmão mais velho ficou furioso e não queria entrar na casa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, durante todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para ti e nunca desobedeci a uma ordem tua. No entanto, tu nunca me deste nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando este teu filho, que desperdiçou a tua herança com prostitutas, volta, tu matas o novilho gordo para ele? O filho mais velho de seu pai: Veja, durante todos estes anos tenho trabalhado como um escravo para ti e nunca desobedeci uma ordem tua. No entanto, tu nunca me deste nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando este teu filho que desperdiçou a tua herança com prostitutas volta, tu matas o novilho gordo para ele. Estava com raiva, né? Repetiu 2 vezes. O pai respondeu: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso celebrar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa parábola ensina sobre o amor e a misericórdia de Deus.
que está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem e retornam a Ele, independentemente de seus erros passados. Então é isso, espero que tenham gostado, né? Tenham um bom dia. Obrigado.